Sextou em grande estilo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Fórmula Podcast. Eu sou o Maurício Tavares, CEO aqui da empresa e também host aqui do programa, né? E hoje o programa tá muito especial, vocês vão entender por quê logo em seguida, quando eu falar aqui junto à minha host sobre os convidados. Tudo bem, Isis? Tudo ótimo! Estamos aqui para receber dois doutores do direito, mas que também trabalham com saúde. Então, Ricardo Dornemann, especialista em dinheiro é ótimo, em direito, também. Em dinheiro a gente gostaria também, né? Em direito previdenciário do consumidor. E doutora Jana Quadros, especialista em direito da saúde e da família. Eles são novos aqui na casa e vão iniciar um podcast para falar sobre o acesso à saúde de pessoas com doenças raras. O nome vai ser Papo Raro, Direito e Saúde. Então, se vocês quiserem se introduzir um pouquinho, falar um pouco sobre a trajetória de cada um. Nesse começo aí a gente quer saber um pouco mais individual de cada um pouco das histórias de vocês, né? Para fazer essa linha do tempo, depois a gente quer saber como é que vocês se conheceram também. Sim. E depois entrar dentro das especialidades. Sim. Bom, eu me chamo Janaína Quadros. Eu sempre atuei na área do direito, né? Eu falo isso, assim, que desde que eu iniciei, aos 13 anos no mercado de trabalho, eu já iniciei no jurídico da CE, então eu nunca fiz nada que não fosse ligado ao direito. Então, desde muito cedo, estagiária, e há 13 anos atuo como advogada, iniciei em direito de consumidor, a gente começa naquele nicho do faz tudo, né? E nesses últimos 10 anos eu tenho focado na área de direito de saúde, que é aonde eu encontrei, eu digo assim, muito do propósito. Aquela questão de onde tu consegue encontrar um sentido no trabalho. Então, eu sou mãe, tenho 39 anos, tenho 2 filhas, iniciei na área de direito de saúde um ano após o falecimento da minha filha, o que levou eu a começar a trabalhar com mães que buscavam tratamento nessa área de direito de saúde, para ter acesso a respirador, para ter acesso a tratamento. Então, resumidamente, assim, né, eu já estou nessa luta, a gente já vem dentro desse mercado mais ou menos esse período. Há 7 anos eu passei a integrar a associação, que a associação no início se chamava Associação Gaúcha AME em Movimento, que tratava apenas de crianças com doenças raras, e depois a gente iniciou começou a ganhar uma proporção maior e a gente passou a atender, né, todos os clientes que começaram a procurar voltado para pessoas com deficiência, bem como doenças raras. Aí nós temos um milhão aí de doenças raras, né? Agora eu me perdi, assim, uma dúvida que falar. Que eu acho que os ouvintes podem também ter. Qual a diferença entre a deficiência e as doenças raras? Não tem uma diferença. É que a deficiência, né, a questão da doença rara, uma pessoa com doença rara é uma pessoa com deficiência, né? Então, não existe uma diferença em pessoa com deficiência ou pessoa com doença rara. A questão é que nós temos várias doenças que podem te tornar incapacitante. Que tu pode te tornar uma pessoa, digamos, uma pessoa com deficiência visual, né? Ela não enxerga, mas ela tem uma deficiência, mas ela não é incapaz. Ela não tira o cognitivo dela, muito embora doenças raras isso se confunde, porque doença rara também tem o cognitivo preservado, né? Algumas doenças, então depende muito do tipo de trabalho, de que tipo de deficiência a gente vai estar falando, assim. Mas não existe uma diferença entre pessoa com deficiência e uma pessoa com doença rara. A questão toda da doença rara, que ela é considerada uma doença rara, é quando tu tens, acho que é um número de 1 milhão de pessoas que não têm.
a doença. Tem que ser abaixo. Se tu tens uma doença que são mais de milhões de pessoas que têm, ela deixa de ser uma doença rara. Mas, em tese, é isso. Só para complementar ali, eu acho o seguinte, que a doença rara, geralmente, via de regra, tem sintomas que tornam a pessoa incapaz para toda e qualquer atividade. Então, esse que é o gancho, né? Então, a doença rara acaba levando a uma deficiência física importante, muito limitadora, muito capacitante. Mas, enfim, para fazer a mesma linha da Janaína, né? Eu me chamo Ricardo Dornamo, sou advogado também há um tempo que eu considero já bastante, né? Só por te cortar essa linha de raciocínio, para te falar um pouquinho mais próximo do microfone, tu pode... E eu quero que tu fale também, além de todas as tuas especialidades, essa tua especialidade que tu não falou para nós, né? Qual? Se vestir bem e tá... Ah, não, mas isso tudo decorre da advocacia. Tu não pensa, não, que é algo que... Fazer a persona advogada. É que assim, o advogado, eu acho que... Isso, inclusive, é muito criticado, né? No todo, né? Que esse negócio que o advogado tem de falar de uma forma específica e de se vestir de uma forma específica. E eu sempre digo que todo mundo tem, toda profissão tem. Médico também tem, engenheiro também tem, Uber também tem, e assim funciona. Né? Então, o advogado geralmente se veste bonitinho, né? Tá sempre arrumadinho. Por quê? Porque isso faz diferença ao contratar cliente e faz diferença ao se posicionar perante o judiciário, que cá entre nós é o que mais importa. Porque não adianta ter um cliente e não saber me portar perante o Poder Judiciário. Né? Então, assim, tem gente... Agora há pouco teve um caso disso, de uma pessoa que era do candomblé e foi fazer uma sustentação oral perante um tribunal de justiça com a roupa de candomblé, porque ele tinha recentemente feito alguma coisa que não podia tirar. E o tribunal disse, olha, não, todos os teus colegas estão de terno e gravata, entendeu? Não pode vir aqui por conta disso. Ou seja, nem mesmo uma questão religiosa é capaz de superar essa barreira da vestimenta e da forma como o advogado se porta, né? Mas, enfim, é isso, basicamente é isso. Perfeito, mas vamos lá para a base, a gente tem interesse, até com a Jana também, em saber as raízes de vocês, né? Quando criança, lá, as primeiras memórias, vocês já pensavam em ser advogados, né? Doutores que nos dias de hoje de renome, ou o que vocês pensavam em ser quando criança? A gente quer... Olha, da minha parte, eu sempre desejei ser advogado. Uau. Sempre quis, desde que eu me lembro, desde que realmente eu me recordo, tá? Quando eu fui prestar vestibular para Direito, me veio uma dúvida que eu pensei, será que eu não seria um bom dentista? E fiquei pensando sobre isso. Mas daí, na balança, eu percebi que eu era melhor em escrever, que eu era melhor em falar, que eu era uma pessoa com uma desenvoltura apropriada, etc e tal, e que talvez eu seria um bom advogado. E acabei optando pela advocacia, e acho que foi uma excelente escolha, né? Hoje, até estava, esses tempos, conversando com a Janaína. Nós dois temos interesses de fazer outras coisas, né? Mas sempre mantendo a advocacia. Né? Nunca dizendo assim, não, eu vou cancelar a minha OAB. Eu não. A gente sempre pensa em agregar algo, né? Algo que complemente a raiz do direito. Algo que complemente. Tanto que o próprio projeto, né, do Instituto, né, que nós hoje fazemos parte do Instituto, eu sou presidente do Instituto, que é voltado para a Associação das Pessoas com Deficiência, é isso. E eu falo que quando eu era criança, eu com 7 anos, eu fui com o meu pai num escritório de advocacia e ele foi receber um precatório, porque ele é militar. E eles me deixaram numa sala esperando e tinha uma máquina de escrever vermelha e eu fiquei brincando naquela máquina. Eu tinha 7 anos de idade. E aquele dia o meu pai, a minha família toda fala isso até hoje, porque nós somos entre 5 irmãos e os meus irmãos me achavam chata né? E eles falavam muito, porque quando eu cheguei aquele dia dizendo para todo mundo, quando eu crescer eu vou ser advogada. E as minhas brincadeiras eram todas voltadas para escritório, eu gostava de ficar preenchendo coisas, formulários, e então assim, eu desde sempre. E eu ainda tenho aquela questão que era... Eu conheço, né, o Maurício desde criança. E eu tenho a questão do bairro de onde a gente vem, assim. Então, é uma comunidade, né? O bairro Bom Jesus é considerado, né, acho que uma das maiores, né, comunidades aqui em Porto Alegre. E sempre me chamou muito a atenção, porque eu sempre estudei numa escola do bairro, os meus amigos eram do bairro,
E a gente tem essa questão que eu falo, eu e o Ricardo, a gente debate muito sobre isso, que é da dificuldade de acesso. Que quando eu dizia que ia ser advogado, cara, como é que vai ser advogado? Olha aqui onde a gente mora. Sabe? Não, é tipo... É o tipo de coisa, por exemplo, que nunca pegou pra mim. Porque eu era... Em que pese morasse em Viamão, etc., não era em Porto Alegre e tal, eu sempre fui meio garoto de apartamento, né? Meus pais tinham ali uns rendimentos que seguravam, né? Mas eu fiz faculdade particular, né? Minha mãe pagou minha faculdade, né? Então, eu nunca tive muito esse negócio de, não, sei do que. Eu queria ser advogado, pra ser sincero, para ganhar dinheiro. Era essa a minha ideia. Eu queria que tu complementasse. Como é que tu chegou? Onde tu tá trabalhando agora? Onde é que tu tá trabalhando hoje então, também? Eu me formei lá em 2010, tá? Já faz um tempo, né? Na faculdade, nós nos conhecemos, eu e a Janaína. E desde que a gente se formou e nos tornamos advogados, a gente sempre atuou junto, tá? A gente não era sócio. Mas Eram parceiros. Parceiros, né? A gente atuava junto largamente, também não era pouco, era bastante, né? E só que a Janaína tem um perfil de advocacia que eu hoje tenho também, mas não tinha na época, que é o perfil da independência, né? Então ela era uma advogada independente. Ela não trabalhava para os outros, ela trabalhava para ela. E eu tinha um negócio de segurança financeira que me doma, né? E eu queria trabalhar para um escritório, eu queria ter um salário fixo, né? O escritório grande também. O escritório grande, eu queria isso. Isso, eu queria estar lá de terninho e gravata, bonitinho, representando um grande escritório dentro, porque eu queria isso. E fiz isso por muito tempo, né? Fui advogado de grandes escritórios por muito tempo. E tem um pequeno problema que daí, quando tu vai crescendo na advocacia, tu vai entendendo a advocacia, tu começa a ficar um pouco chucro. Entendeu? Porque daí tu faz uma petição, tu manda pro teu chefe e ele corrige. Tipo, como assim? Corrigir o quê? Tá ótimo. Entendeu? Então eu comecei a enfrentar esses problemas. De tipo assim, não, tá. Eu fiz a audiência. A percepção da audiência é minha. O meu texto é reflexo disso. Tu não pode mudar essa percepção, não tava lá. Né? Então daí eu comecei a ter uns problemas, assim, nos escritórios que eu trabalhava, porque eu não queria que mexessem muito no meu trabalho. E daí eu saí do perfil do advogado que trabalha para alguém. Não tem como, entendeu? Eu estava entrando numa linha onde eu ia ser demitido. Até que... E aconteceu isso, inclusive. Que foi a melhor... aconteceu. Eu fui despedido. Eu fui despedido porque o meu chefe fazia umas correções que eu achava absurdas. Entendeu? Eu achava ridículo. Eu tinha vontade aliás, eu tinha vontade não. Eu batia na sala dele e falava, por quê? Entendeu? E a resposta era porque eu quero. E eu não trabalho bem com isso. A gente não trabalha bem com isso. Foi muito... A gente se mata, entre aspas, mas chegamos num denominador comum que tem a ver com os dois. Então, a partir desse momento, que foi a melhor coisa que o escritório fez foi me despedir, eu e a Janaína, a gente aprimorou a nossa relação, que era uma relação de parceria. Né? A gente eu tinha o escritório no início, logo que eu me formei, era aqui no centro, na Barros Cassal. Sempre teu. Sim, sim, sempre, desde que eu me formei, eu passei a advogar sozinha, porque eu ficava pesando o que eu ganhava e o que eu ia ganhar como funcionária. Eu disse, não, trabalhando sozinha eu vou ganhar a mesma coisa. É só... aí a questão toda, aluguel. Então, eu vinha da Bom Jesus todo dia para o centro, fazia segunda, sexta, trabalhava no início, final de semana, bem, coisas, eu falo, né, há 10 anos, 13 anos atrás, eu fazia ações ou pegava causas que hoje em dia eu não pegaria mais, assim, que eu nem faria. Mas é engraçado porque quando eu resolvi ter a minha segunda filha, que é a Isis, há 6 anos atrás eu resolvi que eu não queria mais trabalhar aqui no centro. Eu disse assim, nossa, não faz sentido, eu já tenho a Alicia pequena, já não todo dia é trânsito. Aí eu queria ter algo mais tranquilo. E eu fiz assim, não, todos os meus clientes
eu não tenho um fluxo grande que, quando eu precisar atender, eu vou agendar, porque nós temos a OAB aqui no Trend, que tem umas salas que tu reserva quando tu quer atender os clientes. Dentro da anuidade, assim. Então, eu fiquei pensando assim, aí marcava os meus clientes e 2, 3 vezes na semana eu ia no Trend. E fiz uma reforma na minha casa, no qual eu deixei o escritório e um espaço que eu podia trabalhar em casa. Isso tudo com ela acontecendo enquanto eu estava sendo despedido do escritório, tá? Timing. Sim, nós sempre... E a gente tem a questão que nós sempre fomos muito, muito amigos, assim. Que tinha alguma dúvida, querer debater... Vocês conheceram na faculdade? Na faculdade, em 2006. Aí, então, a gente sempre teve essa possibilidade de trocar ideias, né? De trocar experiências, de poder estar conversando. E nisso, quando a Carolina já está com uns 2, 3 anos, deu muito certo eu ir trabalhar em casa. Foi a melhor época para mim, assim. Só que também começou a vir muito. Era muito cliente, muito trabalho. E as pessoas começaram a me procurar, porque eu comecei com os eventos, a fazer as palestras em relação ao direito de saúde, e eu comecei a vir com um nicho que eu comecei a perceber que eu passava mais tempo na OAB do que em casa. Aí eu disse, eu preciso de um escritório. Aí o Ricardo, comentei com ele, vou alugar uma sala, vou abrir um escritório físico de novo. E ele disse assim, tem certeza? Mas será? Mas aonde? Eu disse, não, eu não vou voltar para o centro. Eu quero algo perto de casa. Aí foi quando escolhemos a sala na Protásio. Tu não lembra disso, eu acho. Mas tu me disse assim, eu lembro direitinho o dia que ela me disse, ela disse, eu vou abrir. Se tu vai comigo, eu já não sei. Tu vem, mas eu vou abrir. E eu falei, o que eu tô esperando? Né? Essa mulher já se decidiu? Tá decidida. Eu tenho uma teoria que é... A gente só vai saber se vai dar errado se a gente tentar. E se der errado, a gente levanta e faz de novo. Mas isso eu construí, mas pra te dizer, eu não tinha esse perfil. Isso foi construído em mim através da convivência com a Janaína. Não estou falando disso porque ela é minha amiga e eu amo de paixão. Isso é real. Né? Eu não tinha essa possibilidade. Só que daí eu percebi que, e isso é uma dica inclusive para advogados que estejam ouvindo, não se cresce no escritório dos outros. Lidem com isso. Isso basicamente é empreendedorismo, né? É. Porque assim, o sobrenome da Jana nem é Quadros, na verdade, é Correria, né? Porque eu conheci ela desde pequeno. Se não tivesse, se fosse direito, ela estaria com outras empresas e tal, porque ela sempre foi desse movimento. Exato. Ela não para, ela é inquieta, entendeu? E como é que é pra ti trabalhar com ela? Porque realmente vocês se complementam muito, né? E ela não para, né? Enfim. Não para, em momento algum, entendeu? Eu acho que eu e a Janaína, a gente tem uma troca tão intensa e que melhora tanto o nosso trabalho individual que eu não posso prescindir disso, tu entende? Porque assim, eu tenho uma visão do direito minha e a Janaína tem uma visão dela e a gente está falando da mesma coisa. Literalmente da mesma coisa. Então assim, ontem mesmo eu fiz um recurso para falar de uma guarda. Olha só, eu sou advogado, eu não atuo geralmente em processo de família, mas lá estava eu fazendo, numa exceção, um recurso para ampliar a visitação do pai, por exemplo, tá? E eu escrevi uma versão desse recurso com sangue no olho, xingando lá a genitora, etc e tal. E quando eu fui enviar, eu falei, Janaína já me disse que não é assim, né? Porque não é a área que eu faço, tu entende? Então assim, ou eu vou ouvir a pessoa que faz, que manja, que a gente já bateu um papo cabeça sobre isso, ou vai dar ruim. Aí lá fui eu editar tudo e deixar harmônico, etc. Tal como tem que ser no direito da família. É que né? o advogado então, assim, não a gente pode... troca isso, né? Digamos, essas coisas vêm da gente, assim, então... Sim, tu és do consumidor, que é uma coisa mais faca na bota. Mas faca na bota, mais artigo e a lei que diz ponto final, tchau, entendeu? E tô aprendendo, inclusive, que até nesses processos tu tem que ter um jogo de cintura, tu tem que ter uma maleabilidade. Não é um drama, assim, não é que eu tô fazendo drama para que o juiz tenha pena, não é isso, é para contar a história bem feita. Porque a vida da pessoa tem drama. Se eu levo isso pro judiciário e tiro todo o drama e trato de forma totalmente técnica, como eu tenho um pezinho no acelerador para fazer, talvez não fique tão real. Entendeu? Sim, então, isso funciona muito bem onde? Para ação trabalhista, que eu tô falando de 13º, de férias, entendeu? Para direito, onde gente é de saúde, não tem como, gente. Que ele tem um perfil, eu digo, o Ricardo tem um perfil de litígio. Isso. Então, quando os clientes... E eu, cada vez mais. Então, assim, tipo, eu já fiz
curso para mediação, já fiz cursos para constelação familiar. Então, eu sou procuro eu tenho buscado cada vez mais uma área energética. Não litigar. Eu não quero litigar. Eu não vou ofender a mãe ou ofender o pai. Eu não quero ser um instrumento eu não gosto dessa posição de usar o processo para atingir o outro. E na parte do direito de família, tem muito disso. Então, por isso, eu agora estou terminando uma mentoria que é em advocacia com leveza, que esse aqui olha para mim e diz direto assim... Não existe advocacia com leveza. Mas aí eu mostrei para ele as possibilidades, né, das transações extrajudiciais, no qual, quando duas pessoas maduras que se divorciam, se separam, têm filhos, existe a possibilidade de composições extrajudiciais, e isso tem um monte. Isso, né? E às vezes tu ganha até mais fazendo a advocacia extrajudicial, atuando na área de família extrajudicial. Tanto que a chamada da minha mentora, ela é assim, ó, te ensino com a advocacia leve a ganhar 3 vezes mais. Por quê? Porque tu sai do litígio, tu sai da dependência de cartório, do judiciário, e tu vai pro extrajudicial. E daí demora bem menos, né? Sim. Então, são coisas assim que falam. Eu acredito realmente assim que direito de família, principalmente essas questões de convivência, envolve muito mais. Tu tem que ter muito cuidado aonde... Porque é o psicológico, tem o emocional das pessoas, não é só já é diferente quando eu vou atuar na área de direito da saúde, que é onde... É o que eu quero te perguntar agora. Que é onde eu e o Ricardo, a gente tem a questão assim, porque o Ricardo é teórico, e ele é técnico, ele é direto. Ele tem o mesmo pensamento que um médico, às vezes, teria para poder te dar uma notícia. Péssimo. Eu tenho empatia. Eu olho para aquela mãe e eu vejo o desespero dela, que ela quer tirar. Eu vou no hospital conhecer a criança. Então, o meu trabalho ali já é outro. Eu levo para dentro do processo fotos da criança, porque eu preciso que o juiz entenda que é urgente. Eu preciso que ele entenda que não é um pedido que não é bobagem, entende? Que não é algo que, não desmerecendo, né, alguma outra atuação da área do direito, mas que ele entenda a urgência. Eu falo isso muito. Hoje eu trouxe aqui até o livro do Cláudio, o Cláudio Duzic. Ele tem 46 anos, ele tem AME, ele é psicólogo, doutor em educação. Pode mostrar na câmera aí? Uhum. Onde é que é a câmera? Não sei. Aqui. Ali. Ele é doutor em educação, ele mora em Esteio. Ele... Foi vereador. Ele é palestrante. Pra quem tá ouvindo e não sabe, o que é AME? AME é atrofia muscular espinhal. É quando tu não tem um dos teus DNAs. Tipo, a gente nasce com SN1 Falta um gene. e SN2. E quem tem AME nasce sem o SN1. Então, isso é a AME. Então, o teu corpo, ele não vai se desenvolver. Tu vai ter a tua musculatura, tu não tem força. Uma perda de sustentação intensa, né? Então, tu acaba ficando acamado desde sempre, né? Sim. Acamado com tudo que tem direito para se manter vivo, né? Porque essas pessoas têm uma dificuldade especial com a respiração, né, Juna? Isso. Que é o grande problema, né? É o grande lance. É um dos, toda a tua disposição para fazer as tarefas. Porque normalmente as notícias, assim, como vem isso, é até interessante depois, quando o Cláudio ainda vai ter a oportunidade de estar trazendo a história dele, mas é assim, digamos, as dificuldades, as batalhas, elas vêm desde o início. Por isso que a gente já veio com essa ideia de falar em direito e saúde. Porque o Cláudio tem um trecho no livro que ele fala que ele, desde muito novo, ele era limitado de dizer assim, não, tu não pode vir para a escola porque tu não tem direito de um monitor dentro da escola. Isso há 46 anos atrás. E hoje, muito embora a gente tenha leis que permitam, né? Quer dizer, hoje é igual. Mas é igual. Eu até gostaria que vocês falassem mais. Nós estávamos comentando antes como é que é essa questão de uma criança, por exemplo, que tem uma doença rara.
precisa do acompanhamento ali do enfermeiro, etc. Tem aquilo assegurado pela lei. Mas como é que funciona o acesso dela à escola? Ela tem direito de levar essa pessoa junto com ela? Como é que funciona isso? É uma das... Direito, ela tem. Tá na Constituição Federal, não é eu nem a Janaína está dizendo. Agora, o que o judiciário permite, aí eu deixo a doutora Janaína contar a história. Só para fazer Nós temos, assim, ó, a grande procura das pessoas com doenças raras é ou fornecimento de respirador, tratamento de fisioterapia e fono, e tem um grande número que precisa da internação domiciliar, que é os pedidos de home care, ou pelo plano de saúde, para quem tem plano, ou o Estado e o município, né, pagam esse tratamento. Então, tem direito de ter técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia todos os dias, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, tudo que tu precisa, que um médico dizer que tu precisa, eles têm que fornecer em domicílio. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem assim, há 10 anos atrás era como se fosse uma utopia, assim, não tem internação domiciliar. Então, até a gente construir essa ideia, e hoje em dia isso está muito forte no Poder Judiciário, até porque nós temos juízes agora, e cada vez mais nós temos pessoas públicas que têm crianças, né, com doenças raras, e as leis começaram a se ampliar. Então, o que eu percebo, assim, a questão da inclusão. Quando a gente tem a briga para deshospitalizar, porque precisa primeiro do respirador e precisa da equipe. Consegue deshospitalizar essa criança. Normalmente os diagnósticos são com menos de 2 anos de idade, né, que vem o diagnóstico da doença rara. Tu começa com o pedido dos equipamentos. Depois que tu consegue a internação domiciliar, a gente chegou agora na fase que essas crianças estão crescendo. Ir para a escola. E eles estão dizendo, não, tu tem uma internação domiciliar, tu não pode ir para a escola com o meu técnico de enfermagem. Porque o técnico de enfermagem não pode prestar um serviço que ele é contratado de uma empresa privada, ele não pode estar dentro do ambiente público, numa escola, para te acompanhar. Isso que o técnico não vai ser o monitor, né? Não, aí a gente entra numa outra esfera, porque a gente ainda tem que ajuizar, e principalmente agora, quem tem filhos com crianças com autismo, elas estão tendo uma demanda, uma enxurrada de ação judicial com pedido de monitor. Isso que não precisaria, né, mas ajuizar a ação. Agora, a gente tem um caso desse no escritório, né, de uma criança deshospitalizada, que nós conseguimos a home care, ela quer e precisa ir para a escola, né? E o plano de saúde disse que não, que toda aquela estrutura com técnico de enfermagem é exclusivo de casa. Nós ajuizamos uma ação, ganhamos a liminar, o plano foi obrigado a permitir, né, que o técnico acompanhasse a criança fez toda a primeira série, e quando foi passar para a segunda série, o TJ revogou a liminar e disse, home care em casa. E agora a gente correu de novo para dizer, como é que eu vou me pegar ao nome? Porque o conceito é diferente. O conceito como é que é? Atendimento multidisciplinar. Como é que era em inglês? Nada a ver. Entendeu? É porque todo mundo fala. Mas aqui no Brasil é um atendimento multidisciplinar. E o nome fala por si só, né? É que nós temos a questão aí, Ricardo, da internação domiciliar. É porque as previsões legais, como eu te disse, da lei do SUS, a lei do SUS, ela prevê que tenha internação domiciliar, não atendimento de equipe multidisciplinar. A previsão contratual e o entendimento do STJ, a cobrança de coparticipação, ela não pode ser realizada quando tu tem uma internação domiciliar. E se tu for, então, pedir um atendimento de equipe, o plano vai poder te cobrar todos os atendimentos que tu tem. Aí se torna inviável o teu tratamento. A tua coparticipação sai 12 mil reais. A tua coparticipação, porque tu vai pagar por todos esses atendimentos que são, principalmente técnicos, que são 24 horas, e inviabiliza o teu tratamento. Então, tudo que vai fazer que eles acabam fazendo, a gente precisa ter um jogo ou uma ação para conseguir... Tese. Sim, você tentar estar na frente do Estado, da empresa privada, conseguir pensar tudo isso para defender o direito da pessoa que está ali. Se tu for litigar contra um Estado, a tese é uma.
Se tu for litigar contra plano de saúde, a tese é outra, e é outra mesmo. Né? Completamente diferente, aplicação legal, tudo diferente. É porque tem que ter muito cuidado, né? Porque se tu faz um pedido, um advogado que não se atenta, o que vai pedir uma medicação de alto custo para o plano de saúde. Se tu perder essa ação lá depois no STJ, tu pode causar um dano irreparável para a família. Então, tem que se atentar a todos os pedidos, a justiça gratuita, a questão da isenção da coparticipação. Quando nós falamos em dano, seria a aplicação da medicação. Perder o processo, um advogado que vai se aventurar, que não sabe o que vai pedir e acaba fazendo... óbvio que nós já vimos acontecer em outros processos, que o advogado pede medicação, ganha, mas a aplicação ele não pediu. Aham. E para aplicar quanto é que é? Profissional, e aí caríssimo, tem que ser em bloco. Tem que ser em bloco cirúrgico. E aí eu tenho que entrar com outra ação, porque aquela já não previu o pedido. Dá um bolo. Né? Ou seja, a liminar que tu tanto lutou para conseguir não vai ser efetivada, vai demorar um tempão. Então, assim, é o que eu digo, é uma área do direito, eu não vou dizer nova porque não é, né? Mas ultra específica e que demanda uma especialização ultra intensa. Senão, tu vai fazer alguma coisa que talvez tu até consiga o objetivo no final, mas vai demorar muito. Sim. Entendeu? A gente viu Criam caminhos mais simples para quem está bem informado. Nós entramos esses dias num processo onde a advogada ganhou a liminar, só que ela não executou. Ou seja, ela não pediu o cumprimento. Ela não... Sim. Por que ganhou, então? Sabe? Então, assim, é algo que, enfim... Não, às vezes, de não acreditar. Eu tenho... Acaba alguns clientes me procurando, porque a gente tem a página no Instagram do escritório, aí a gente tem a questão das palestras, né, em relação do instituto, e as famílias, quando elas vêm, eles acabam vindo me procurar para dizer, mas pode olhar, e eu disse, não, eu não tenho como analisar o processo de um outro colega. Aí disse assim, não, doutora, mas não está andando, preciso que faça, a minha filha precisa, é urgente. E aí eles acabam subestabelecendo o processo, passando o processo de um outro advogado para nós. E aí tu ouve aquelas questões assim, tipo, uma mãe falar para mim, eu passo pente dizendo assim, eu ganhei uma ação e a minha advogada disse que eu não tenho como pedir 45 mil reais numa cadeira de rodas. Exato. É absurdo. E aí eu peguei e fui ler a decisão assim, mas o juiz deu essa cadeira. O juiz já deu a cadeira. E o advogado não quer pedir para bloquear o dinheiro porque ele entende. Então, não é tu olhar e sequestrar assim, os valores do Estado, por exemplo, né? Por exemplo, o Estado, ele não vai cumprir a decisão porque ele é um cara legal. Não vai cumprir. Isso não existe. Eu nunca vi o Estado, a União, o município cumprir uma liminar espontaneamente. Nunca. E a gente faz isso, Jana, há anos. Sempre que tu tem a decisão, tu tem que executar ela. Tem que fazer um cumprimento de sentença. Não adianta. Então, se tu não faz, sim, não adianta se tu esperar o juiz mandar, o juiz não vai mandar. Não vai. Então, eu, inclusive, não acreditava nisso, tá? Falava, é impossível. Aí comecei a atuar nos processos e falei, gente... Sim, eu me choquei agora com essa brincadeira. Como assim? Não, tem que fazer, senão... Não, mas todas, não importa o tipo de tratamento que tu tá pedindo, se é medicação, se tu tá pedindo algo que é para tratamento, passou o prazo estipulado em juízo, se ajuiza uma nova ação com pedido de cumprimento. Não tem, é a regra, assim, tem que seguir isso. Não, assim, e não importa, as pessoas têm uma questão toda que eu já penso completamente diferente, que é de dizer assim, mas por que um fisioterapeuta especialista em disfagia ou um fono que é especialista em disfagia, fisioterapeuta com especialidade em Bobot, umas terapias específicas, que daí eles dizem assim, não, porque um fisioterapeuta qualquer tu consegue ir por 70, né, 40 reais. Por que eu tenho que pagar 200 reais ou por que eu tenho que pagar um valor maior para um especialista? E isso é muito interessante quando tu perante uma tribuna do Tribunal de Justiça e os desembargadores também te questionam.
E aí questionam para o advogado, e eu já fui questionada, eu tenho um caso que é da Alicia, que é a nossa embaixadora do Instituto, que é a Alicia Rodrigues. Ela, no processo dela, que foi um dos mais demorados, que eu demorei para ganhar uma internação domiciliar, e ainda ganhei a internação pela metade, porque eu ganhei a internação da Alicia sem técnico de enfermagem. E teve uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, no qual eles me questionaram, mas por que ela precisa de fonoaudiólogo 5 vezes na semana? E a minha sorte é que eu participava dos eventos na associação e via as mães falando, e tinha assistido palestra de fono e consegui explicar para eles que a fono é importante, porque a criança, quando ela não tem esse movimento aqui, porque ela não tem força por causa da doença, né, da atrofia, então ela fica com a boca aberta. Aquela criança que fica sempre com a linguinha para fora, se ela não faz o tratamento com uma fono especialista em disfagia. E doenças raras exigem profissionais que entendam dessa doença rara. Não é qualquer profissional. Precisa uma especialização. Assim como eu não vou pegar um advogado empresarial para atuar nessas ações. É a mesma coisa. Entendeu? Agora, o juiz, que tô falando da juíza porque eu lembro do caso, né? Querendo fazer com que o Estado pague o valor de uma fisioterapia que tu faria. Sim. Não, e também esse é um outro gancho agora, né? Que eu me indigno. Isso, eu falei porque eu já sei que vai ficar louca já. Eu me indigno com essa situação que nós temos um hospital referência aqui em Porto Alegre, no qual eles treinam as mães para que elas façam a físio e a fono em casa. Imagina! Nossa. Meu amor, uma fisioterapeuta fica 5 anos na faculdade. Aí tu virou mãe, tu te torna especialista em fisioterapia, em enfermeira fono, enfermeira e técnica. Não, e a pessoa ainda tem que trabalhar pra sustentar? Não pode. Não pode trabalhar. Tu não pode trabalhar, tu teve um filho, o cargo é todo teu, a responsabilidade é tua. Exatamente. E isso é interessante, essa história, assim, que é o meu, que eu falo assim, que é a minha conexão com o Instituto, quando a gente fez essa transação de trocar o nome de Associação Gaúcha para Instituto Alicia. Porque como a Alicia foi a minha primeira cliente com doença rara, com AME, me tornei amiga, me tornei próxima da família, e a Alicia foi a única criança que eu não havia ganhado até esse ano o técnico de enfermagem para ela, porque eles tinham o entendimento que, como a mãe era uma pessoa nova, com 30 anos de idade, não precisava do técnico de enfermagem. Não tinha necessidade, porque a mãe poderia suprir os cuidados. Inacreditável. Agora, em novembro, dia 7 de novembro de 2022, a mãe da Alicia teve um mal súbito, uma parada cardíaca e faleceu. Só assim? Em novembro, eu ajuizei uma ação com pedido de técnico e em menos de 48 horas o juiz concedeu. Perdão por dizer isso, mas a percepção que eu tenho sobre esse caso, um caso que eu acompanhei junto da Janaína e tal, é que a gente só conseguiu a home care completa quando a mãe morreu. Sim. E como isso poderia talvez ter sido diferente caso tivesse conseguido antes? É uma das bandeiras que eu passei a levantar nos processos, que é a questão do cuidado com a família. Eu trabalho, a gente faz um projeto pelo Instituto, que foi um dos primeiros projetos, que é Cuidando de Quem Cuida, que a gente consegue psicólogos, terapeutas holísticos, esse pessoal do reiki, da energia, que eu gosto. Então, a gente começou a ver voluntários para que possa dar esse cuidado, porque a gente sempre fala de todo mundo. O Cláudio, a gente até diz aqui, o Cláudio, ele tem, aqui ó, a foto dele é quem? A mãe dele. É a mãe dele do ladinho dele. E aí eu fui na casa do Cláudio, agora em Esteio, eu e o Ricardo, na semana passada, e a mãe dele assim dizendo, nossa, eu queria tanto ter ido no evento para poder fazer uma massagem, para poder fazer uma maquiagem, porque depois que tu tens um filho, é que nem isso assim, tu tem um filho, a tua vida já muda. O teu filho saudável, tudo, a tua vida já muda. Mas depois que tu tens um filho no qual tu tem que lutar para que ele... E a lutar, eu falo, eles são pequenos guerreiros, eu digo, né? Todos eles. Porque
E essas mães, elas vestem uma armadura. A história delas, todas elas, têm histórias lindas, histórias de superação, e eu digo que são inspirações, assim. Cada família que eu conheço, cada família que eu vou no hospital, ou que vêm a falecer, uma das crianças, todos eles têm histórias magníficas de superação, e a forma com que eles lidam com a doença, que essas mães lidam com a doença, é surreal. Interessante até, o Cláudio, ele é uma exceção, assim, dentro disso, porque ele conseguiu chegar à maternidade de idade e obter títulos acadêmicos relevantes, né? Como o título de mestre, de doutor, etc e tal. E mesmo assim, quando eu cheguei na casa dele e eu olhei na volta, eu falei... Ele não tem cadê a equipe? Cadê o respirador? Porque assim, como a gente... Mas tudo com a mãe dele ou ele... Como e eu ele menciono muito nesse processo, eu olhei o particular. respirador e falei, mas esse aqui não é o que tem que ser. Eu olhei pra Janaína e falei... Tá desassistido. Tu entendeu? Sim. Tá desassistido. Ou seja, tá... Enfim, e isso vai mudar em breve, temos certeza absoluta, né? Deixa eu fazer um complemento aqui. É muito interessante ver vocês falando aqui, né? Pessoalmente, mas a gente já sabe das histórias de vocês. Sabe que vocês têm bastante sucesso nessa área, né? E a minha dúvida agora, a minha curiosidade, na verdade, é essa questão dessa alta performance que vocês têm em ajudar pessoas. Isso tem a ver com vocês terem encontrado propósito nisso, nesse meio? Como é que é isso? Eu, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso muito pro Ricardo. Eu acho que o Ricardo, ele tem uma resistência um pouco maior, assim. Mas teve o falecimento da Alicia, da minha Alicia, mexeu com nós todos. E foi quando a gente mais se aproximou. Como é que foi isso, essa questão do falecimento dela? Quantos anos ela tinha? A minha filha tinha... Como ela... E como a passagem dela na tua vida te faz se manter ajudando outras mulheres, outras famílias também? Eu tive a Alicia, eu engravidei no último ano da faculdade. Verdade. Então, eu era... durante a faculdade, esses 5 anos, eu era sempre a que organizava festa, eu era da comissão de formatura. Então, eu estava sempre envolvida em alguma coisa. Nós nos formamos, eram 101. Como de costume, né? Sempre envolvido. Era 101 alunos, e eu com um barrigão, ganhando a bebê, cuidando de tudo, dos nossos convites. Então, praticamente, quando a gente se formou, o meu quadro de formatura não é segurando o canudo. Ela tinha 3 meses e eu estava segurando ela. Nossas fotos de formatura, a minha festa foi com o Ricardo, todas as fotos eram com a Alice. Eu, desde muito nova, o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu falo que se existe a melhor coisa que aconteceu na minha vida foram as minhas filhas, sem dúvida nenhuma. Porque filho traz muito medo, mas depois que tu te torna mãe, eu acho que é por isso que eu consigo compreender um pouco mais dessas mães, é porque tu vê que nada é impossível. Para vocês terem noção, eu estava no último ano da faculdade, eu apresentei TCC, eu já tinha o escritório no centro, eu não tinha carro, então eu pegava a lotação todo dia para vir com ela. No início, o pai dela, a gente não morava junto, então foi só nós duas até ela falecer. E a Alicia, com 1 ano, 1 mês e 8 dias, no dia 23 de outubro de 2011, um ano depois que a gente meses depois que a gente se formou, ela veio a falecer dormindo. Ela teve um mal súbito, uma parada cardíaca, e ela estava acordada às 8 da manhã e às 10 da manhã ela morreu, um domingo. E eu vou dizer para vocês assim, é muito difícil tu dizer que tu é grato por tudo isso. Mas o sentimento, desde o início, as pessoas me questionavam muito, porque elas diziam assim, por que tu não chora? Por que tu não tá desesperada? Por que isso?
Mas eu vivi 1 ano, 1 mês e 8 dias, tudo intensamente. Eu levava ela para o fórum, eu levei ela para a faculdade, eu levei ela para o trabalho. Ela estava tanto comigo que quando aquilo aconteceu, eu fiz assim, nossa, tá tudo certo? Vai ficar tudo bem. É tudo, é uma mistura de sentimentos. Eu, hoje em dia, tenho uma compreensão, depois de 13 anos do falecimento dela, eu tenho uma compreensão melhor sobre isso, que eu, no início, entrei em choque, eu fiquei muito triste, mas desde o falecimento da Alicia, eu aprendi a ressignificar a minha dor. Exato. E eu ressignifico a minha dor no trabalho. Eu voltei a trabalhar 15 dias depois que ela faleceu. E aí eu disse assim, não, agora o meu foco vai ser aqui. E a partir do momento que eu começo a ajudar outras pessoas, que eu sei que o meu trabalho faz a diferença na vida dessas pessoas, o que eu começo a ter? A minha dor, aquela tristeza, ela ameniza. Não é que ela passe, não é que não doa quando lembra. Cara, eu tenho um trauma que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu sei disso. Mas as coisas vão acontecendo e tu tem que aprender a viver. A gente aprende aquela coisa como quando a gente é criança, engole o choro e segue. E eu tive a bênção, né? Que eu digo assim, que foi um presente de Deus, do universo, que foi engravidar 2 meses depois do falecimento dela e vir a minha outra Alicia, porque a minha filha também se chama Alicia Helena. E aí conheço a Elis, conheço a Alicia Rodrigues, e essas pessoas começam a fazer toda essa diferença na minha vida. No início, quando a gente começou, o Ricardo discordava muito das coisas comigo, porque ele tinha uma visão assim, cara, tu tá fazendo serviço voluntário, a gente é advogado. Tá louca. Quando é que tu vai ganhar dinheiro? Especialista em dinheiro. Eu falei, gata, vamos lá. A gente tem que ganhar dinheiro. Mas quando ele começa a conhecer as histórias, quando ele vai comigo nas famílias, Exato. quando ele começa... E é aquela coisa, né? O DC quadrado, né? Tipo, tu engole a seco e fala, ok. Eu digo, Então é assim. É eu diferente. digo pra ele, assim, que ele olha pra mim e ele diz assim, cara, tu é uma mulher... Eu digo que é a pessoa do que caralho. consegue me botar o meu ego lá em cima, que eu digo pro Fabiano, que o Fabiano tem muito pra aprender com ele. Não, Porque vou botar também. É uma gata Mas é mesmo. foda quando do falou. caralho. Não é Ainda por expressão, cima é é gata, é tudo. Tipo, ela ia na minha casa quando criança, que ela às vezes cuidava lá de um primo e tudo mais. E a rua toda parava quando ela ia lá. Mas, tchê, Me enchia o meu saco por causa dela, quando é que ela vem e tal. E era assim. a Janaína, ela é diretamente, e se eu não falei pra ti ainda, eu falo agora. A Janaína é diretamente responsável pelo processo de tornar mais humano a minha advocacia. Tá? A minha advocacia não era assim. Entendeu? Eu não atuava assim. Inclusive, eu já fui coordenador de estagiários de um grande escritório que eu trabalhei, como eu disse antes. E quando eles viam com essa coisa que eu, na época, considerava drama, eu... Tô fazendo o quê? Né? Técnica, papel, que isso? Né? E hoje em dia eu falei ao contrário. Eu falei, não, pera só um pouquinho. Realmente, vamos trazer a realidade pro judiciário, né? E isso, nossa, isso ela faz muito bem. E assim, e ainda muito melhor do que eu. E essa é uma das minhas metas, tá? Conseguir fazer isso melhor que ela. É que a gente fala isso muito, a gente precisa disso. Precisa da minha empatia, precisa dessa minha emoção que eu ponho dentro do processo quando eu vou lá e... Eu já chorei na frente de juiz, de dizer assim, pelo amor de Deus, a criança vai morrer, ela vai morrer, eu tô vindo aqui porque ela vai morrer se não despachar hoje. Mas a gente precisa, e eu falo isso, o Ricardo, e eu falo isso para tudo, o Ricardo me complementa porque o Ricardo, se é para entrar no litígio, para brigar, para fundamentar, primeiro que ele tem uma... Ele tem o discernimento, assim, para fazer uma petição que, às vezes, eu levo uma manhã, ele faz em 10 minutos. Porque quando a cabeça dele funciona, ele vai lá e... Então, assim, ó, às vezes eu tô ali falando pra ele, a minha ideia é essa. Aí ele pegou e disse, não, peraí. É isso aqui. E vão pôr no papel, para enxergar. Aí a gente começa, e a gente tem isso, né? A gente tem a questão de começar a gritar um com o outro. Literalmente, a gente puro grita. amor.
a gente grita de discordar, assim, dele dizer assim, mas como que tu quer isso? O juiz não vai dar isso. Enchendo o processo de assunto irrelevante. Vamos direto, né? Mas não é. Chama muita atenção mesmo vocês dois, essa sintonia de vocês. Não parece dois sócios, né? Dois profissionais, parece dois grandes amigos, dois grandes irmãos. Somos mesmo. Somos mesmo. Legal E por isso, isso que eu acho assim, muita gente, a minha mãe já me disse isso. Minha mãe me disse, como é que tu consegue trabalhar com alguém que é tua amiga? Porque realmente a gente está acostumado a trabalhar em locais que a gente não é amigo das pessoas, a gente é colega de trabalho, né? E tem uma diferença gigantesca, para não usar a palavra que eu gaguejei, né? Sabe? Então, assim, mas funciona bem quando se respeita limites, né? E eu e a Janaína, a gente tem uma característica que a gente respeita limite e consegue entender quando o outro não tá num dia bom. Entendeu? Porque tem dias que eu estou, assim, mais insuportável do que de costume. E ela também, é normal. Né? É muito bom. E a gente consegue ter esse filtro de, não é hoje o dia. Né? Eu tenho esse aí muito com o Thomas ali. Tem que ter. O Thomas, a gente tá assim, a gente já brigou, a gente discute. Até me bloqueou das redes, né, Thomas? Não, eu e a Janaína, eu já falei pra ela, quer escrever assim, põe a tua OAB. Não foi? Entendeu? Não vou escrever isso. Aí depois, ela tem um poder, e você, tô falando sério mesmo, isso é excelente, inclusive, pra audiência, pro tribunal, de convencimento que eu detesto. Entendeu? Porque daí eu vou tomar um café pensando, mas dá pra escrever verdade. Falo, Janaína, vem cá, acho que tá certa. Né? Sabe? Então, assim, putz, eu fico, me convenceu, cara. E eu sou difícil de convencer. Legal ter essa admiração. Entendeu? Sócio, né? Eu digo, se eu convenci ele, eu convenço o juiz. Eu falo pra ele, se eu convenci ele... a É o teste de qualidade. Inclusive a ação que nós pedimos para que o técnico de enfermagem acompanhasse a garotinha na escola. ele não queria. Eu disse, isto é absurdo. Não tem como. Desfiei o rosário, né? Do que eu achava, de quanto absurdo eu achava. E ela depois desfiou de quanto o meu entendimento era alheio à Constituição Federal. Não tem, como é que eu não vou conseguir enquadrar isso? Aí eu falei, verdade, como é que eu não vou conseguir enquadrar isso? Não, aí ele foi muito engraçado, porque eu fiquei gritando, assim, eu falava, assim, ele falando, e eu falando pra ele, mas como? Não é assim, 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 aí ficava falando, aí daqui a pouco ele olhou pra mim, pegou e fez assim, deixa que eu vou fazer essa me ação. convenceu, Deixa pra mim. Me convenceu, deixa que eu vou E fazer ganhamos essa eliminado. ação. E ganhamos. Mato no peito. Ó, E ganhou eliminado. a gente tem alguns podcasts na casa, esse da Fórmula a gente visa falar também sobre comunicação, né, enfim. Sim. E vocês dois têm uma capacidade de comunicação muito grande. A gente Muito. ficou... Muito. Eu fiquei hipnotizado vendo vocês dois falando. Preciso do papo Se raro. complementam muito. Vocês Vai ser mereciam legal. ter um podcast. Eu acho que vai ter um podcast lá. Com certeza. Os mais novos na casa. Vamos Eu fazer. estou animadíssima para o Papo Raro, Direito e Saúde. Imagino, sério, essas histórias que vocês já contaram hoje, imagino que deve ter milhares, né? Tem milhares. Nossa, tu não tá entendendo. Do que a gente, como dois advogados, apenas dois advogados, no escritório com... a gente sempre diz isso, brilhando o olho no outro de alegria, porque a gente tem muito processo. Entendeu? Porque a gente batalha pra caceta pra ter muito processo. E isso gera um estresse tão grande, tão grande, tão grande, né? Que a gente precisa vir aqui também, bater um papo, conversar, e explanar e falar. E também a trazer atenção para esse Sabe? tema, para as pessoas verem como é que funciona essa Sim, assistência. eu tive a ideia, né, de vir procurar o Maurício, que depois acho que ele fez algum post, eu olhei e eu fiz assim, logo a gente em seguida eu tinha realizado o evento no dia 24 de maio, no IPA a gente tinha feito o projeto que era Cuidando de Quem Cuida, que foi um dia inteiro voltado para cuidados com as mães, né? E ouvindo, eu juntei profissionais, juntei mães e a gente fez uma grande roda no auditório ali do IPA e essas mães começaram a falar sobre as suas histórias. E ouvindo as histórias delas, eu pensei assim, eu disse, isso tem que sair daqui. Essas pessoas não são vistas. A gente fala muito em inclusão, a gente está chegando agora em agosto, no mês de conscientização das pessoas com deficiência.
que é do dia 21 ao dia 27 de agosto. E a gente não fala, a gente fala muito em inclusão, mas a gente não pratica isso. Não há Então, inclusão. essas pessoas não são vistas. Quando eu pensei em falar assim, poxa, o que é, como tu falou ali, a diferença de uma pessoa com deficiência para uma pessoa com doença rara, talvez, com certeza, né, tem uma pessoa que deslancharia falando sobre isso, que é a Daisy Zanin, que é uma parceira incrível, que ela é presidente do Instituto Atlas, que trata apenas de doenças raras. Aí há mais de 20 anos ela tem um instituto, e ela é uma mulher com uma doença rara, presidente do Instituto. Ela já gravou várias entrevistas e que falaria sobre isso, e que traz essa história, que tem uma história linda e que as pessoas não veem, que as pessoas não têm acesso a isso. A gente tem a Casa dos Raros, que tem médicos que são especializados em doenças raras aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos quando a gente teve agora a inauguração da Casa dos Raros, eu tirei uma foto com o governador, no qual o Eduardo Leite super apoia, porque o marido dele é um médico, né? Então, é uma pessoa que busca essa fase. Então, a gente está numa era que eu acho que a gente tem que aproveitar, num momento que a gente tem que aproveitar para falar sobre as doenças raras, para falar sobre o direito dessas pessoas, porque as pessoas estão caminhando para que isso cada vez mais sair dessa questão só do pedido de valores de vaquinha de internet. E pessoalizar a resolução do problema. Isso, para conhecer a história dessas pessoas. Eu não acho que seja errado quem faz, né? Porque a gente sabe que às vezes demora muito. Mas não deveria ser essa a solução, as pessoas acharem que é essa a solução. Isso, né? E até porque elas acabam se socorrendo porque o judiciário realmente não é algo rápido. E outra, puxando esse gancho de vaquinha e tudo mais, muitas vezes essas famílias que têm pessoas acometidas por essas doenças fazem isso porque têm dificuldade para pagar suas contas diárias básicas do dia a dia. E de acesso à assistência jurídica. E isso também, tudo que a gente falou aqui reflete diretamente no campo previdenciário também, porque essas crianças e esses idosos deficientes, pessoas deficientes no geral, né, que não possuem capacidade de trabalhar, têm direito a benefício eu ia falar benefício previdenciário, mas não é. É assistência social, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada pago através do INSS. Né? Tem uma série lá de requisitos que o INSS aplica ao pé da letra e o judiciário relativiza. Então, assim, essas pessoas, eu já atendi um monte de cliente que não tinham ideia disso. Que foram ter ideia no momento que sentaram na minha cadeira. Eu falei, e o BPC, o senhor recebe? O quê? O que é BPC? Eu falei, gente, não, para tudo. Vai ter que receber. Então, assim, tem um reflexo, tipo, a gente vem puxando saúde consumidor e chega no previdenciário também, entendeu? Então, é todo um lance que eu acho que a gente quer mesmo, assim, também servir como instrumento para que as pessoas saibam disso. Sim. Elas não precisam fazer comigo o processo dela. Tem um monte de advogado, um monte que pode fazer isso. Né? Escolha bem, claro. Né? Mas isso dá para fazer de uma série de questões que afligem aquele cidadão, né? E que tem, sim, entendimento jurídico que os beneficia, né? Sim, eu vejo, pelo menos, que dentro do podcast, além de emocionar e trazer histórias legais, vai ser isso, sabe? Trazer essa informação, mostrar para essas pessoas como é que elas podem ampliar o acesso aos direitos delas também. Precisa buscar direito, precisa. Eu acho que a gente está numa fase do mercado que está todo mundo muito cansado de comercial. Né? Ganha mais no mercado quem, além de comunicar, que gera mais valor na sociedade, quem compartilha conhecimento, né? E tudo mais. Eu percebo isso. Tu falou, Jana, que veio aqui através da forma que tu viu algum post meu. Eu considero um post uma venda, né? Em algum momento eu fui lá, postei algo que eu tô vendendo. Deu super eu certo. vendo alguma coisa. Sim. Vendendo que eu tenho estúdio, vendendo que eu sou líder no mercado nisso e etc. E você tá aqui hoje. Pra quê? Pra trazer histórias, e essas tuas histórias vai motivar e vai ajudar muita gente. Não tenha dúvida disso. Cada história e um pouquinho das histórias que a gente viu aqui, né? O potencial que vai ser o podcast de vocês, né? Enfim, e fazer um podcast que tem esse apelo, sabe? Esse apreço em poder ajudar as comunidades, as pessoas que têm família especial. Eu tenho isso na minha família também. É uma questão especial, muito delicado. E a gente que tem pessoas especiais na família
se sente sem norte, muitas vezes sem chão, porque uma coisa é o marketing, a gente ajuda, enfim, aquilo com o outro, mas na verdade ninguém te ajuda. Outra coisa é fazer, né? Ninguém te ajuda conseguir fazer. em nada, entendeu? Tipo, tu tem que saber os meios e às vezes as pessoas que deveriam te ajudar, escolas, etc., elas até dizem que te ajudam, mas não estão te ajudando em Não nada. tão. Elas dificultam, né? E aí o certo mesmo é achar o advogado certo, achar as pessoas certas, que eles sim sabem os caminhos, né? Pra chegar lá. Eis o ponto. Porque não adianta tu buscar a resolução de um problema com um profissional que faz outra coisa. Talvez, assim, ele seja ótimo no que ele faz. Seja um vencedor no que ele faz. Sim. Mas ele não conhece o pormenor que eu conheço. Dentro da área que eu atuo. A mesma questão que a gente estava falando do fisioterapeuta Isso. tradicional para atender alguém. E que tem direito, uma gente, necessidade direito, ainda mais com essas questões, ele é feito no pormenor. É feito na vírgula. No caso a Não. caso. E Não. eu falo isso, hoje eu recebi um WhatsApp no qual uma pessoa conhecida, próxima da família, estava com muitas dúvidas referente a direito do trabalho. E eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, eu não faço ideia, porque eu não atuo. Então, tipo, eu tenho que... Eu sim. Eu tenho que perguntar, eu tenho que passar para quem? Eu disse, olha, eu vou te passar o contato do Ricardo. Ah, mas você não consegue me tirar dúvida. Se eu falar alguma coisa, eu vou falar no achismo. Eu quero não falar vou um com negócio. Vocês certeza. têm esses problemas porque vocês vocês estudaram muito, né? O valor de vocês está nas informações, né? Nós estudamos até E aí hoje, você né? tem uma festinha lá e tal. Ô, Jana, vem cá, me tira uma dúvida. Isso é uma consultoria, né? Como é que é isso? O Ricardo fica um tanto chateado comigo, assim, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre interagindo com novos grupos. Então, tipo, eu entro na academia, eu já tenho um grupo de pessoas que eu vou pro churrasco da academia. Eu vou fazer rapel, eu curto fazer trilha, então, acampo. Então, eu já tenho clientes. São nossos clientes. Todos os meus parentes, meus pais, meus sobrinhos, meus irmãos, todos são meus clientes. E aí o Ricardo diz assim pra mim, aí o Ricardo fica doido quando tem uma festa, ou tipo, agora eu casei no início do ano, foi uma renovação de votos. E aí daqui a pouco ele disse assim, meu Deus, eu olhava pra tua festa e ele disse assim, Janaína, nossos clientes todos estão aqui. Não, e eu tava lá todo vestido de padrinho, maquiadíssimo, no meu auge da beleza, porque era o dia do casamento da minha irmã, da minha vida. E uma pessoa veio assim, e aquela liminar vai sair? Eu nem sei quem tu é, entendeu? Agora não. Mas eu anoto e falo depois. Mas uma coisa interessante que tem em relação, eu e o Ricardo, a gente tem isso. Eu não gosto. Eu sou cheguei ao ponto que eu realmente acho assim, em relação de consulta, quer ter consulta, agenda um horário e faz a consulta. Eu não gosto de dar consulta por WhatsApp. Não dá ruim. gosto. A experiência mostra não que dá ruim. Gosto. Porque ela disse assim, ó, só me tira uma dúvida rapidinho. Primeiro tu vai me mandar a dúvida de rapidinho, é um áudio de 10 minutos. Ou uma cópia de um processo de 3 Tá aí, páginas. se for um advogado concorrente que não sabe a solução do negócio, vai lá e entra em contato com vocês pra tentar. Isso também Isso acontece, gente. Eu já recebi, mas no final ele me chamou de colega sem querer. Eu falei, Nossa. tudo bem, na próxima eu te ligo. Tá anotado. Mas eu não vejo problema nenhum. Eu já tive, principalmente assim, eu ó, vejo em muitos relação Abre o ao Código Civil, olha. instituto. A pessoa, para? Em relação ao instituto, uma das visões, como eu sou presidente do instituto e sou advogada, então eu uso sim das palestras, dos eventos do instituto para sanar dúvidas, para tirar dúvidas jurídicas. Dúvidas jurídicas. Consulta, quando a gente tem essa questão da associação, como a gente tem famílias que não têm condições financeiras, eu presto a consultoria e eu faço até hoje consultoria de graça e o processo contra o Estado sem cobrar absolutamente valor nenhum, além dos honorários de sucumbência que a gente ganha lá no final. Quase uma pro bono, tá? É um pro bono, Mas que a OAB me ligue, é pro bono, posso fazer, tá lá. Então, a gente faz alguns processos voluntários de acordo com o que a família está precisando, sim. Muitos. Eu lembro até hoje, né, fui num evento, uma vez fazer uma filmagem, e tinha um grande advogado, enfim, dando uma palestra. O cara é nível nacional, o cara é muito forte, assim, parece que ele era um ex-juiz também.
E aí tava dando a palestra, no final da palestra dele abriu para pergunta. Aí uma pessoa lá fez uma pergunta muito técnica, assim, algo bem difícil. É consulta. Entendeu? E aí ele percebeu que não tinha muito a ver com a palestra e tal, e eu lembro que até hoje ele falou que era: olha, tu não veio aqui pra ver a palestra, né? Tu vem pra aqui só pra saber essa resposta, né? Mas pra essa resposta eu te cobro 5 mil reais. É óbvio. É óbvio. E aí todo mundo riu ali e tal, mas era algo muito sério. Eu tô gostando muito mais de direito agora porque eu tô muito mais interessado em ver essas questões de relacionamento, né? Uhum. De contrato de namoro, etc. Eu até quero me proteger quanto a isso, né? Inclusive, eu cobro 12 mil reais pra fazer o teu contrato de namoro. O Ricardo fica furioso. Fico furioso. Com o porque eu acho contrato que de namoro. normatizar uma relação dessas, eu entendo que o direito está aí e serve pra tudo. Mas, putz, gente, daqui a pouco antes de transar É comigo, eu preciso necessário. fazer um contrato. Tá, mas eu tenho uma casa. Sim, Eu tenho entendeu? uma casa de R$1 milhão. Vou trazer uma pessoa pra morar comigo e depois posso perder essa casa. Namorar com ela. Namorar e unir os Não, coisas mas diferentes. a questão toda é que o contrato de namoro... a partir do momento que a pessoa vai morar contigo e tu não tem um contrato de namoro, tu tá assumindo uma união estável. Mas tu não... Nesse Direito de exemplo, família. tu não perderia o imóvel porque tu comprou antes da relação, né? Antes vou da saber união. o que- Depende, não é questão nem de perder o imóvel, né? Mas a questão são das melhorias que são feitas Bom. durante o Ah, eu convívio do concordo. casal. Tem que ser eu justo. concordo. Trabalhei a vida inteira pra dar pra alguém uma outra parte, eu tenho medo disso aí. Mas daí tu não constrói a piscina na tua casa nova quando Eu tu... posso construir depois que a gente se uniu, que aí depois de meio a meio. Mas antes, Tu tá precisando muito do contrato de namoro. Tá precisando. eu já nem vou namorar, porque eu tenho muito medo. E outra Muito. coisa, nem... Nós temos aqui uma advogada, tu já conhece ela, Não, mas excelente. existe técnicas que eu tô aprendendo. E se eu for ficar com alguém, eu nem trago pra minha casa. A gente aluga minha casa e vou alugar O outra casa. ponto é não ter ideia de constituir família. Se tu conseguir provar que tu não queria constituir família, beleza. Agora, essa prova não é fácil. Essa prova não é fácil, entendeu? Porque aquela pessoa fala, mas doutor, eu nunca quis constituir família. Aí ele tem um filho, deu um carro pra mulher, o filho... Mas, ô, Ricardo, eu quero ficar com a pessoa porque eu amo ela e não quero o dinheiro dela. Eu não quero nada. Se a pessoa tiver muito mais dinheiro que eu, o que eu não quero? Eu quero amar, entendeu? Esquece esse negócio de dinheiro, mano. Estraga os relacionamentos aí. É o Tim Maia. Contrato. Se algum namorado meu me propusesse isso, eu ia ficar chateadíssimo. E faria. Agora, mas olha só, eu tenho vários BO. Vou pegar outra hipótese, tá? Eu não sou rico, não sou pobre, eu sou uma hipótese. E eu tenho vários problemas no meu nome. Sei lá, muita dívida, muito problema. E eu venho a morrer. E tu é meu cônjuge. Vai pra ti os BO, não vai? Não. Ah, bom, então aí... Não ó. transmite. Mas tu vai pagar essa dívida com O teu patrimônio. Com o teu patrimônio. Talvez ela não herde nada, porque bancou... Tá, mas o contrato de namoro protege outra pessoa, não? Protege ambas as pessoas, ambas as partes. Mas é Protege os dois. o teu patrimônio. Se tu tiver cheio de dívidas e tu não tem patrimônio, não tem o que reclamar. Agora, se tu tem dívidas no qual, quando tu falecer, vamos dizer assim, eu devo 200 mil reais para o Banrisul, por exemplo. O Banrisul é o tipo de pessoa que vai lá e vai abrir o inventário para pegar o teu patrimônio. Para vender teu carro. Eles sabem que tu tem uma casa, que tu tem um carro, e eles vão lá, vão abrir um inventário para ajuizar a ação de cobrança, porque eles querem garantir E pedindo que bojo da ação esse valor. o pagamento. Então, mesmo que teus herdeiros, que teu filho, enfim, né, que exista aquele teu patrimônio ali, ele corre o risco, sim. Não pode entrar, mas eu tenho uma casa com a minha namorada, a casa tá no nome dela. Nisso o Banrisul não tem como entrar. Mas agora, se tu tem um patrimônio no teu nome, sim, eles E têm se como for entrar. também tua única residência, né? Que tu deixou a única residência pro teu filho, tem a alegação de bem de família também, né? Bem de família pela lei é impenhorável. Então, daí a tua única residência que serve para guarnecer a entidade familiar é impenhorável. Assim como a cadeira do dentista, Isso assim, eu não sabia. né? Mas daí não é pelo mesmo motivo, mas a lei também diz que os objetos profissionais, etc e tal, são impenhoráveis. Né? Então, eu não posso penhorar o teu microfone se ele é a forma como tu ganha dinheiro. Daí sim, aí sim que tu não paga dívida, né? A não ser que seja débito de alimentos. Claro, né? Gente, já estourou o horário do programa. Não estourou nada. Vamos lá. Eu vou falar pra vocês aqui umas coisas que eu fiquei... Tô rindo até agora. Mas assim, pra fechar o programa, né? Eu queria que vocês me fizessem aí uma espécie de
Chamada? Não é chamada, mas eu queria que vocês como é que vocês visualizam nesse mercado de direito de saúde, previdência, enfim. O que vocês visualizam com o escritório de vocês nos próximos anos, assim, né? O que dá para esperar de vocês? Isso é bom. Isso é bom. O que eu visualizo para o nosso escritório é um escritório que continue sendo extremamente focado em ações artesanais. E eu tenho um apreço muito grande por processos em que a gente tem que começar ele do comecinho até o fim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não atua em ações de... como é que chama isso? Ações de massa. Né? A gente não atua, assim, para ações de contrato que tem, sim, 10 milhões de ações. Não. A gente não atua para empresas, né? Isso, nosso processo, ele é, assim, isso é um termo bem correto de se usar, artesanal. Né? Então, seja na advocacia de saúde, seja no direito previdenciário, seja na parte trabalhista que a gente faz também, a minha ideia é sempre ter um processo alinhado aos interesses específicos do meu cliente e não ao direito no geral. Porque o direito no geral te protege no geral. Né? O que eu quero saber é a aplicação específica para o caso do meu cliente que está me pagando. Então, eu projeto isso, ter mais clientes, sim, mas sem desnaturar essa possibilidade de que eu atuo especificamente em cada processo. Isso é uma coisa que eu penso bastante. Eu cada vez penso mais que eu quero continuar com a advocacia, que ela faça sentido. Eu encontrei na área que eu atuo e na convivência que eu crio, o vínculo que eu crio com os meus clientes, que eu gosto, tanto que eu falo. Agora eu mudei a minha sala pela... Terceira vez. Em um ano. E aí eu falei para ele, eu vou fazer uma parede porque eu tenho fotos com os meus clientes, eu quero revelar e eu quero botar nos quadros todas as crianças, todos os adultos, todas as famílias que eu já ajudei ou que a gente já auxiliou em deshospitalização. E esse é o meu objetivo, cada vez mais fazer com que, de forma conjunta, o projeto social que a gente realiza pelo Instituto, fazer com que o projeto social se alinhe com os nossos propósitos que a gente tem do escritório. A gente, sim, através do Instituto, a gente pode prestar a informação, a consultoria, dar orientação, ouvir, porque às vezes é isso também que as famílias precisam, só ser ouvidas, ser vistas. Então, eu quero, sim, continuar tendo esse vínculo, mas eu quero que o nosso escritório seja sempre visto de forma humana, com empatia, que a gente possa olhar e dizer assim, nós fizemos a diferença na vida, como a gente ganhou uma ação essa semana no Ceará. Eu não conheço a família. Não, só sei que o menino tem 5 anos de idade, mas ouvir a mãe falando comigo, chorando, agradecendo e dizendo o quanto ela era grata pelo serviço que a gente havia realizado, não existe dinheiro no mundo que pague a gratidão de uma família e de saber que tu fez a diferença, que tu ajudou a salvar a vida de uma criança. E petição inicial feita a 4 mãos no sábado, hein? No sábado. Num sábado. Entendeu? Por isso que eu falo, doutores, com duplo sentido. Tu entendeu? A gente realmente fazer a diferença realmente. Entre a vida e a morte das crianças. Pessoal, então chegamos no final aqui do programa, a Fórmula Podcast. Muito feliz aí ter convidado os nossos grandes novos parceiros aqui para essa resenha. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre eles no GC, que vai passar aqui embaixo. E é isso, a Fórmula Digital, agência de 10 anos, né? Está fazendo 10 anos esse ano em comunicação. Somos multicomunicação, trabalhamos muito forte com produções de vídeo, marketing digital, sonorização, telões de LED. Enfim, tudo que você imaginar para o seu evento, a Fórmula faz com muita eficiência e eficácia. Aqui, mais um braço da Fórmula, nossos estúdios, o podcast, enfim, sendo conduzido brilhantemente pelo Thomas Barcelos, ali nosso maestro. Meu lado, Isis, né, enfim, eu postei ontem nas minhas redes, né, que tá dando um show aqui na empresa em marketing. O que tá achando desse teu começo aqui? Está sendo brilhantemente mar de emoções. Não, mas vocês são top pra caralho. Mar de emoções. Não, são, vamos, né? Vocês ajudam também. Vamos deixar claro aqui, tá? Ontem a gente comemorou, né, comendo um sushi bem bacana, e é isso aí, Fórmula despontando aí como uma das agências que mais crescem no Rio Grande do Sul, despontando para nível nacional, porque vai ter
agência em Florianópolis, depois São Paulo, enfim, e a gente não vai parar nunca mais. Que maravilha. Pessoal, então sejam bem-vindos à Fórmula Digital. Muito Estamos obrigada. juntos. Esse projeto aí não é de vocês, é nosso. Somos um time e vamos fazer acontecer. No meu nome, Vamos eu sim. vou pedir um favor pra pôr solteiro, assim, que já tem 5 anos, já tem que dar aquela lembrada. Dos podcasts. Ô, Thomas, não coloca pra ele ali o e-mail. Bota o Tinder ali. Bora lá. Feito, não,